E eu espero que o Espírito Santo nos ajude. Eu espero que os nossos olhos se abram para essa palavra e que o Espírito Santo realmente revele esse Jesus que nós precisamos conhecer melhor. Nós vamos na catequese do ponto 1 ao ponto 8, né? E quando nós chegamos à volta de Jesus, a gente já quer só terminar a catequese e não nos damos conta de que há muita coisa maravilhosa em Mateus 24:30 para a gente estudar. Então, embora seja até um ponto da catequese, mas está muito voltado para o nosso momento, para os nossos dias, o que está acontecendo e o que vai acontecer nos próximos anos pela frente. Então, muitos de nós gostamos desse Jesus aí. Aqui nós vemos Jesus chegando no Rio Jordão para ser batizado por João. E logo a gente se identifica com ele, né? É um homem como nós, né? Embora João olhou para ele e viu que ele era santo, viu que ele era quem ele era, né? E até disse, não, eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus disse, vamos cumprir a tudo que está escrito, né? Então, esse Jesus que nasceu em Belém, que foi amoroso, esse Jesus que era íntimo dos seus discípulos, né? Se esvaziou da sua glória, veio como homem nasceu, como homem viveu. Esse Jesus ensinou seus discípulos na intimidade. Seus discípulos ouviram ensinando, ouviram em muitas situações, curando enfermos, ressuscitando mortos, chegando em Jerusalém. A partir de Mateus 22, a gente vê uma mudança de comportamento em Jesus, uma mudança muito forte no seu comportamento, batendo de frente com os religiosos, sendo firme com aquelas pessoas, com aqueles religiosos, com a hipocrisia, com a falsidade deles. E aí nós começamos a perceber uma mudança de um aspecto onde Jesus não havia mostrado ainda. Aquela indignação contra as coisas erradas. Quando ele entra no templo, ele chuta as mesas, derrama o dinheiro dos cambistas e com um chicote manda todo mundo tirar tudo aquilo da casa do seu pai. Os discípulos olham para ele assustados porque aquele Jesus que eles estavam acostumados a ver, abraçando as pessoas, comendo com publicanos e pecadores, sendo amoroso e misericordioso com todos, agora está com um semblante muito diferente. E aí ele chega, por causa desse comportamento, dessa confrontação, ele acaba sendo condenado à morte. E todo aquele processo da crucificação até chegar aquele momento onde ele é crucificado. Eu não estou conseguindo passar para frente aqui. Tá aí. E mesmo na cruz, Jesus perdoa os seus algozes, né?
perdoa aqueles que os condenaram. Ainda Jesus mostrando muita misericórdia, muita compaixão, dá ordens ao seu discípulo para levar sua mãe para casa, e ele está ali muito consciente, muito claro. E esse Jesus, nós nos apaixonamos por ele. Esse Jesus, nós nos identificamos com ele, com a sua dor, com o seu sofrimento. Embora ele não tenha pecado, a nossa identificação humana com ele é muito clara, muito forte, né? E lá ele prega para o ladrão, né? Ele prega para o ladrão na cruz. E consegue salvar uma pessoa na última hora, né? E o ladrão disse, e acrescentou, lembra-te de mim quando vires no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42, 43. Aí você vê Jesus na última hora, resgatando um homem moribundo. E esse Jesus nós estamos acostumados a vê-lo, né? Estamos acostumados a vê-lo, nos identificamos com ele, gostamos de olhar para ele. Depois ele aparece ressuscitado aos seus discípulos. Já ressuscitado, depois da sua morte, ainda é o homem, né? Um homem ressuscitado, um homem diferente, mas um homem que ainda nos identificamos com ele. Vemos também, depois ele com Tomé, né? Mostrando os cravos das suas mãos. E nós nos identificamos muito com ele. É o Jesus que nós seguimos. Esse Jesus manso, humilde, perdoador, misericordioso, muito sério, muito santo, mas ainda muito humano, né? Muito humano. E nos sentimos o quê? Nos sentimos confortáveis vendo. Nos sentimos confortáveis vendo esse Jesus, né? Sentimos vendo esse homem amoroso, perdoador. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, hoje ainda, né? 1 João 2:1. Ele é nosso advogado. Ele continua defendendo a nossa causa diante do Pai. Ele é nosso alvo como homem a ser alcançado. E nós nos identificamos mais uma vez com ele como alvo. Nos sentimos próximos desse Jesus. Mas quando nós entramos no livro do Apocalipse, nós já tomamos um impacto muito grande. Algumas pessoas já querem parar de ler o livro logo no primeiro capítulo. No primeiro capítulo. Porque já se depara com Jesus completamente diferente. O Jesus do Apocalipse é muito diferente. Então vamos ver a descrição que João traz desse Jesus. Então vocês lembram desse Jesus lá de trás? O Jesus, o homem, aquele Jesus identificado conosco. E agora nós vamos ver um Jesus muito diferente. Vamos ver aí Apocalipse, capítulo 1, do 12 a 15. Está na sua telinha? Então é só você acompanhar, né? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a um homem, ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como malva lã, como neve, os olhos como chama de fogo,
Os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz, preste atenção, a voz como voz de muitas águas. Você já reparou que você naturalmente já não consegue mais se identificar com ele? Aqui você já começa a ver que você está tratando de alguém muito acima de você. Então, eu vou ler de novo, a partir do versículo 13. Um semelhante ao filho do homem. Opa, é homem ainda. Com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Jesus não usa mais um paninho, agora ele está usando uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã. Na verdade, a brancura vem do brilho. A brancura não é porque ele está velho. A brancura é do brilho, da pureza dessa visão. Então, brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Aí você enxerga o poder dele. Os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. E a voz como voz de muitas águas. Olha a expressão dele. Né? A gente... Aqui eu coloquei uma imagem para tentar, de alguma maneira, visualizar, né? A imagem que João podia ter visto. Seus cabelos brancos como alva lã, seus olhos como chama de fogo. Em Apocalipse 5:5, João está diante de Jesus, ou do anjo, diante do livro, né? E não tem ninguém que pode abrir o livro. E o anjo fala: eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Aí você imagina um leão, um leãozinho? Nada, um leão muito poderoso. O leão que dá medo. Então vamos ler algumas referências que continua falando sobre Jesus e sobre a sua glória. Aí, Salmo 96:6. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Então tá aí, a primeira frase: glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. O Velho Testamento descreve melhor a glória de Deus do que o próprio Novo Testamento. Então, se você for no livro de Salmos, você vai ter uma descrição muito maravilhosa de Deus e da sua glória. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Olha só as palavras. Lembra lá do Jesus humilde? Agora nós estamos diante de Jesus, que é digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Lá em João 1:1-3, nós nos maravilhamos que um ser, né, que o Deus Todo-Poderoso se tornou homem, ele foi criador de todas as coisas. Nós imaginamos aquele homem manso e humilde sendo responsável por toda a criação. E ele andando na terra, responsável por tudo que ele toca e vê, toda a sua criação. Agora o anjo está mostrando, né? Agora a palavra do Senhor está nos mostrando o Senhor com dignidade. O Senhor Deus Todo-Poderoso, em glória, honra e poder, está tudo expresso na sua natureza. Porque todas as coisas tu criaste
todas as coisas que tu criaste, por causa da sua vontade vieram a existir. Olha essa expressão, né? Por causa da sua vontade vieram a existir. Ele mostra aqui o poder, né? A expressão do seu poder. Porque ele quis fazer, ele fez. Essa é a expressão de poder, né? Então vamos olhar aí algumas dessas palavras, né? A excelência, a majestade. Né? O que é a majestade? Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. A excelência. Majestade é excelência, sublimidade e grandeza elevadíssima de Deus. Majestade é uma coisa que ultrapassa o natural. É algo acima do normal. É majestoso, é glorioso, é visualmente tremendo. A única palavra que dá para dizer é majestade. Isso é olha a majestade, olha a magnitude disso. Isso é Jesus. Lembra? Nós estamos falando de Jesus. Glória, virtudes e grandezas que se visualiza em um ser supremo. Toda a composição do que ele é, de todas as virtudes de caráter e grandeza, se visualiza nesse ser supremo que é Jesus. Poder. O que é o poder? Como nós visualizamos o poder? A autoridade e capacidade de se executar o que se quer, o que se deseja. Ou seja, não é só o poder. Você olha para ele, é imparável no que ele quer executar. É impossível de alguém dizer, você não pode fazer isso. É alguém que você olha para ele e você olha para ele e diz, ele vai fazer o que ele quer fazer. Ninguém vai poder parar. Então, essa expressão do poder de Jesus. Nós olhamos de imediato, sofremos o impacto no Apocalipse desse Jesus cheio de poder. E aí nós nos espantamos, meu Deus, majestade, glória, poder. Olha para o Jesus manso lá. Agora nós temos que encarar esse Jesus. Esse Jesus que há de julgar vivos e mortos. E o outro aspecto é a sua santidade. A sua santidade. A perfeição do caráter com a ação incontestável do juízo. Santidade e justiça são duas virtudes que andam juntas. São duas virtudes que andam juntas. A perfeição do caráter com a ação incontestável do juízo. Ou seja, ele é justo, ele age com justiça porque ele é santo. Né? E porque ele é santo, a sua ação, todas as suas ações são justas. Né? Então ele é incontestável no seu juízo, incontestável na sua santidade. É esse Jesus que você vai ver no céu. O Jesus incontestável na sua perfeição, incontestável no seu juízo. Hoje, muita gente contesta. Hoje, muita gente diz que Jesus não foi tão perfeito assim. Hoje, muita gente está dizendo que Jesus também cometeu erros. Ele era homem como nós. Ou muitos homens podem considerar que o juízo de Jesus não é tão perfeito. Mas no dia que nós vemos no céu o Senhor, irmãos, vai ser incontestável. Incontestável. Apocalipse 7, 11 e 12. Vamos prestar atenção nesse texto. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Mais uma vez as palavras, o louvor, a glória e a sabedoria e as ações de graça
e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Queridos, esses anjos não estão lendo algo como um script. Esses anjos estão declarando aquilo que eles estão vendo. Eles estão declarando aquilo que é visual, aquilo que eles enxergam. É com isso que nós vamos nos deparar. É com esse Deus que nós vamos nos deparar na pessoa de Jesus. Apocalipse 19:6. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: esse é o povo lá no céu, levantando louvor a ele. Diz: pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, vocês acham que esse louvor saiu por causa do script? Estava escrito no papelzinho que eles tinham que falar isso? Não, irmãos. Eles olharam para Jesus, eles olharam para Deus Todo-Poderoso e eles falaram: reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E para a gente finalizar essa partezinha, eu gostaria que a gente lesse esse salmo aqui, né? Salmo 29. E eu creio que nós devemos fazer isso essa noite. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Olha só, queridos, que coisa, hein? Eu li isso aqui e nunca pensei que ia conseguir visualizar esse Deus. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de calhas. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Maravilhoso, né? O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Isso aqui é o mais importante, né? Nesses dias que vem pela frente, nós temos que visualizar esse Deus que é o nosso socorro e que nos dá força. E entramos agora numa parte onde vamos falar agora sobre a questão do juízo. Esse Jesus poderoso, incontestável, ele vem para julgar a terra. Agora ele está voltando como juiz. Ele não vem mais como cordeirinho, não vem mais como o nosso advogado. Ele agora vem como juiz de todas as coisas. 2 Tessalonicenses 1, 7-10. Aqui ele está dizendo uma frase que eu quero que vocês prestem atenção. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E olha só, em chama de fogo, tomando vingança. Olha essa palavra, vingança. Quem vai dizer que Deus vai se vingar de alguém, né? Tem pessoas que não conseguem visualizar isso. Mas ele vai vir com chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então ele fala aqui contra dois grupos de pessoas.
Aqueles que não se interessaram em conhecê-lo, não quiseram, e aqueles que conheceram e não quiseram obedecer. Aqui nós estamos incluídos daqui. Nós podemos estar incluídos nessa. O evangelho foi pregado a nós. E nós é que vamos escolher se vamos obedecer ou não. E aqui eu quero que vocês entendam essa parte vermelha aqui, né? Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado os seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então aqui ele vai aparecer no céu. Ele vai vir para tomar a vingança. E nós temos que aguardar, irmãos. Nós temos que aguardar. Naquele momento, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Aqui é o aviso da sua chegada. Né? Ele vem para tomar vingança, né? Ele vem para se vingar, ele vem para se colocar como soberano sobre todas as coisas. Né? E vamos ler aqui a referência de Isaías, que fala mais ou menos a mesma coisa. Isaías 13, 9 a 11. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isso aqui é Velho Testamento. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Aqui nós vemos o sol escurecendo, né? A lua se tornando vermelha, né? A lua se tornou vermelha como sangue, fala lá em Apocalipse. E os poderes do céu foram abalados. As estrelas cairão do firmamento sobre a terra. Quando fala as estrelas, logicamente são meteoros, né? Meteoritos. Os poderes do céu serão abalados. Esse momento é o momento que nós temos que olhar para o céu. O nosso Deus está chegando. Né? Olhemos para o céu. Jesus fala, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, né? Erguei vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia. Tá tudo certo aí, né? Não tem nada. Estão me ouvindo? Então, né? Então aparecerá no céu. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Esse é um retratozinho muito pobre do que vai ser, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esse momento vai ser um momento de alegria, de maravilha, porque nós vamos subir para encontrar com o Senhor nos ares. Mas aqui na terra, né, o terror vai tomar conta das pessoas. Né? Aqui na terra, como está escrito em Isaías, capítulo 2, 19, Isaías 2,19, os homens se meterão nas cavernas, nas rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Olha para você ver a glória. Olha como Jesus vem com toda a sua majestade, ao ponto dos homens olharem para ele e fugirem da sua presença, e ele vai espantar a terra com a manifestação da sua glória e da sua majestade. Mateus 25,
Isso, Mateus 25, 31, 32. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Então, quando ele vier, todos os anjos, né? Todos os anjos com ele. Prestou atenção aí? Todos os anjos vão vir com ele. Tu imagina, o céu vai ser tomado de anjos. Incontestavelmente, ele vem para dominar. Ele vem para estabelecer. Ele vem para colocar ordem em todas as coisas. E ele vem com essa manifestação de poder. E ele vai separar, como o pastor, os cabritos das ovelhas. E aí, irmãos, chegamos... vamos saltar para o final aqui. Né? Nós não estamos estudando Apocalipse, então queremos estudar um pouco de Jesus. Então aí agora vamos para um momento que muitos de nós não queremos ver. E muitos da Terra não querem saber. Né? Esse aí, ó. O Lago de Fogo. Lá o momento. Nós não conseguimos imaginar Jesus fazendo isso com o ser humano. Aquele Jesus que salvou o ladrão na cruz, na última hora. Estendeu a mão na última hora para aquele que estava ali moribundo, na última hora, para ser salvo. O Jesus que vai aparecer no céu, irmãos, não tem mais esse elemento. Quando ele aparecer no céu, quando ele descer a terra para julgar a todos, a primeira coisa que vai acontecer é o lago de fogo ser aberto. O lago de fogo ser aberto. Vamos ler aqui a referência. Apocalipse 20, 12 e 15. Aqui nós já saltamos para o final, tá? Nós saltamos a besta, o falso profeta, os flagelos, tudo, para a gente ir para o final, que eu quero captar só a pessoa de Jesus. Apocalipse 20, 12 e 15. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Você consegue imaginar Jesus olhando para a sua própria criação, Jesus olhando para os homens, para aqueles que ele morreu, e olhar e dizer, pode jogar. Não tem como absorver você. Imagina o horror, o desespero, né, quando os anjos pegarem de um por um e forem lançando o lago de fogo e enxofre. E essa aí é a frase, né? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Por favor. Por favor. Eu sei que o seu coração está gelado e frio. Eu sei que o nosso coração resiste e muito a compreender que isso aqui vai acontecer. O lago de fogo é uma realidade. O lago de fogo já existe. Ele está lá esperando o juízo ser executado. Aqui, irmãos, é só sofrimento. Aqui é só sofrimento. Não quero nenhum de vocês nesse lugar, queridos. É só sofrimento. Tu imagina Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto,
aquele homem manso e humilde, apontando para esse lugar, dizendo, pode jogar. Mas isso vai acontecer. Temamos diante desse Jesus. Temamos, porque ele é justo e ele é santo para fazer isso. Ele é o juiz perfeito de toda a terra. E ele, na sua majestade, na sua glória, no seu poder, vai executar o seu juízo. Não há ninguém e nada que vai pará-lo. O seu juízo vai vir sobre todos. Irmãos, o sofrimento vai ser apavorante. O sofrimento será eterno. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Não tem descanso. Nós vamos ver esses dias, os dias do Apocalipse se aproximando. E nós temos que estar preparados. Porque agora, mais do que nunca, essa cena aí tem que vir à nossa mente. É real esse lugar. É real o sofrimento. É real o desespero. Onde o verme não morre e nem o fogo se apaga. O nosso Jesus vai ser glorificado. O Senhor vai ser exaltado quando ele julgar todos os seus inimigos. Os seus inimigos vão ser colocados. Os seus inimigos vão ser colocados para dentro do lago de fogo. Ele não vai ter conversa com o inimigo. Ele não vai ter conversa com aqueles que blasfemaram, que distrataram, que esconderam pecados, que fizeram hora com a cara dos pastores, com a cara deles, que tentaram, de alguma maneira, induzir os irmãos ao erro, que esconderam as coisas, que esconderam a verdade, que furtaram, que mentiram, que blasfemaram escondido, que ocultaram pecados. Irmãos, o lugar é esse aí, para quem não quer tratar a sua vida, para quem não quer andar na luz. Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Eu não quero ver nenhum de vocês nesse lugar. Esse lugar existe. No momento está vazio. Não tem ninguém no Geena, no Lago de Fogo. Não tem ninguém no Geena, no Lago de Fogo. E aí, meus irmãos, começa para os filhos de Deus o milênio. Aqui é só uma figura, né? Para você se imagina aí, num lugar belíssimo, só os filhos de Deus. Que lugar maravilhoso vai ser o lugar onde Jesus vai estar. Onde todos aqueles que amam o Senhor vão estar juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia nós vamos levantar louvores a Deus. Nós vamos nos reunir diante do Cordeiro, né? E vamos render glória a Ele. Apocalipse 19, 6. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ali sim, agora nós estamos diante dele para adoração. Todos vestidos de vestiduras brancas, todos que foram lavados e purificaram o seu sangue, não só no batismo, mas que viveram debaixo do sangue de Jesus, que viveram debaixo da purificação do sangue de Jesus. O seu trono vai ser estabelecido na terra. E o trono de glória vai ser estabelecido na terra. E nós vamos estar diante daquele trono maravilhoso. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisa eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles,
e reinarão pelos séculos dos séculos. Satanás. Onde estará Satanás nesse momento? Satanás vai ser preso por 1000 anos e aí começa o milênio. Esse Jesus glorioso, esse Jesus poderoso, juiz, agora vai olhar para nós não mais como juiz. Agora, ele é o nosso Deus eternamente. Aleluia. É nosso Deus para sempre. Satanás estará preso. Apocalipse 20, 1 e 2. Não tem como não falar de Satanás. Ele vai ser humilhado. Ele vai ser colocado num lugar de humilhação. E só nosso Deus vai ser exaltado naquele dia. Jesus vai ser exaltado. Apocalipse 20, 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completassem 1000 anos. Meus amados irmãos, nós, a partir daí, vamos estar com Jesus, né? Numa terra completamente transformada. Numa terra maravilhosa que ele vai criar para nós. Né? Novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é grandioso. Aleluia, Senhor. Bom, eu parei aqui a apresentação. Estão me vendo agora aí? Tem que mudar de canal de novo. Meus preciosos, esse Jesus que nós aguardamos no céu, ele vem, e você pode ter absoluta certeza que ele vem para defender o seu povo. Ele vem para defender o seu povo, ele vem para se vingar dos seus inimigos. Ele vem para derramar, para pisar o lagar da sua ira pessoalmente. Ah, William, mas será que a gente consegue ver Jesus assim? Nós precisamos ver Jesus assim. Nós precisamos ver Jesus assim. Porque é preciso gerar um temor muito forte no nosso coração. O medo de ir para esse lugar. Esse lugar existe. E Jesus não vem mais como o Jesus perdoador e amoroso. Lembra disso. Ele não vai aparecer no céu com perdão para dar para todas as nações. Ele não vai aparecer no céu. Ele não vai aparecer no céu para julgar, para amar e abraçar todo mundo. Para dizer, foi só brincadeira minha. Todo mundo vai entrar no céu. Irmãos, esse Jesus não existe. Esse Jesus que só ama, que não confronta, não existe. Esse Jesus que fecha os olhos para a rebelião e para a desobediência, não existe. O Jesus que vai aparecer no céu é santo, é justo, e ele abomina o pecado, e ele abomina a desobediência, e ele detesta a hipocrisia. Então não pense você que na última hora tudo vai dar certo. Não vai dar certo. Com Jesus, isso não vai acontecer. Mas tenha certeza disso.
Você que é um filho de Deus, você que é um filho de Deus, tenha certeza que se você estiver com Ele, Ele vai ser amoroso com você. Vinde, bendito de meu Pai. Vinde. Você é bem-vindo aqui. Venha, venha. Você é bem-vindo. Agora, irmãos, com pecadores, com mentirosos, com fraudadores, com impuros, com idólatras, Ele vai apontar o lago de fogo e enxofre. Ali é o seu lugar. É para lá que você vai. Então tenha temor no teu coração. Tire da sua mente esse Jesus tão complacente, tão amoroso. Hoje ele ainda é nosso advogado. Ele está diante do Pai intercedendo por você. Ele está diante do Pai falando, Pai, dá mais uma chance para ele. Pai, perdoa seus pecados. Pai, ajuda ele. Jesus está o tempo todo intercedendo por nós. Esse é o papel dele lá. E ele faz isso, irmãos, com toda a graça e o poder e o que ele tem para tentar levar-nos para estar com ele. Mas lembra, quando ele aparecer no céu, esse não vai ser mais o Jesus que nós vamos ver. Naquele dia, vai ser um dia de tormento e desespero para muitos que não quiseram dar ouvidos à sua palavra, que foram confrontados muitas vezes e persistiram no seu coração em fazer as coisas da sua maneira. Que o Senhor quebre o nosso coração. Que o Senhor quebre a nossa cerviz dura. Que nos humilhemos diante daquele que vai nos julgar. Que vai julgar os vivos e mortos. E o primeiro julgamento vai ser quando ele aparecer no céu, quando os mortos em Cristo ressuscitarem. E quando os vivos forem transformados e subirem para encontrar com ele nos ares, irmãos, é o primeiro juízo de Deus. Ele vai separar primeiramente a sua igreja. E depois ele vai tratar pessoalmente com Israel. Tenhamos misericórdia, que o Senhor abra nossos olhos para conseguirmos enxergar esse Jesus com olhos como chama de fogo. A sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. E ele vem para exercer juízo sobre a terra. E ele vai vir no final para salvar o seu povo. E ele vai colocar os seus pés, um no Monte Sião e o outro em outro monte, e os exércitos vão se voltar contra ele e ele vai dizimar os seus inimigos, sem nenhuma piedade. Esse é o Jesus que nós precisamos conhecer. E ele vai entregar tudo isso diante do Pai. Falar, Pai, está aqui. Diz que depois que todas as coisas estiverem sujeitas a ele, o próprio Senhor se sujeitará a Deus, Pai, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o grande momento que nós aguardamos na eternidade, quando Deus brilhar em absoluto na vida de cada um de nós. Nosso coração tem que estar cheio de esperança de que vamos estar naquele dia. Irmãos, isso vai acontecer. Jesus vai aparecer no céu. Você nunca viu um homem voando sem asa e sem nada, mas você vai ver. Você nunca viu um poder e uma majestade e uma santidade tão grande como essa, mas você vai ver. E todos os povos da terra vão olhar para ele. Todos os povos da terra vão olhar para ele. E nós vamos dizer, e nós vamos cantar e adorar.
Não vamos precisar mais de que alguém como eu aqui fale para você quem ele é. Porque você vai ver com os seus olhos a glória, a majestade, a honra, a dignidade, o poder, a autoridade que se expressa através dessa pessoa. Que ele se revele a nós. Que esse Jesus apareça em visão para todos nós, em sonhos, em revelações, em visões, que ele se derrame sobre nós, e um temor tão grande surge do nosso coração, para pregar o Evangelho, para informar a todas as pessoas, esse Jesus vem. Ele vem e vai julgar os vivos e os mortos. Amém? Deus abençoe todos vocês, queridos. Que tenhamos coragem de pregar e de falar desse Jesus. Esse Jesus tem que estar como uma espada afiada na sua boca. E você vai dizer para as pessoas, olha, ele vem julgar. Ele vem. E ele vai olhar no teu olho. Ele vai olhar no teu olho para dizer, vinde bendito de meu Pai. Ou para dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. De qual lado você vai querer estar? Queridos irmãos, escutem essa palavra. Eu sei que tem gente que não quer falar de Apocalipse. Tem gente que não quer falar do final dos tempos. Acha que se abaixar a cabeça e fazer as mesmas coisinhas de sempre, todo dia, ele vai chegar lá. Não faça como um avestruz. E quando vem o leão, quando vem o perigo, ele coloca a sua cabeça no buraco e pensa que porque ele não está vendo nada, o perigo vai passar. Irmão, existe um perigo real de muitos dentro da igreja ficarem. Muitos que estão escondidos atrás da sua vidinha. Muitos que estão hoje atrás do seu muro e da sua casinha. Ele não precisa mais nem sair. Ele já está justificado. Você vai olhar bem nos olhos dele. Aqueles olhos com chama de fogo. Você vai olhar. Você vai olhar para ele. Se você for dele, você vai olhar nos olhos. Mas se você não for, você vai sentir pavor, terror diante do juiz tão perfeito. Deus abençoe a todos vocês. Com a palavra dos meus irmãos. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez eu clamo, Senhor. Revela ao nosso coração esse Jesus. Senhor, tira, Senhor, essa venda dos nossos olhos. Muitos não conseguem temer. Muitos pensam, Senhor, que vou escapar com a vidinha que tem. Senhor, abre nossos olhos. Abre nossos olhos. Abre os olhos de todos os jovens, Senhor. Abre os olhos daqueles que vivem na impureza, Senhor, e pensam que na última hora o Senhor vai fazer como o ladrão na cruz. O Senhor não vai fazer isso. Abre os olhos daquela mulher, esposa, Senhor, que é insubmissa e rebelde dentro de casa, e pensa que na última hora Deus vai considerar o sacrifício dela com a sua família. Ele não vai considerar. Abre os olhos daquele marido, Senhor, que não cuida da sua casa, que não é sacerdote na sua casa, e pensa que vai se livrar só pelo fato dele ter bom comportamento. Senhor, ninguém vai se livrar por boas obras. Ninguém vai se livrar só por ser certinho. Nós vamos nos livrar, Senhor, quando no nosso coração houver uma santidade verdadeira. Quando no nosso coração houver uma dependência verdadeira do corpo. Quando houver uma obediência verdadeira aos teus princípios, Senhor. Abre os olhos da tua igreja, Senhor. Abre os olhos do teu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Deixo com vocês aí as profecias, as palavras que o Senhor pode trazer através de cada um de nós. Deus abençoe.